amigos, eu comecei um vídeo esses dias falando que eu odiava o Renato Paiva. Eu sou obrigado a começar mais um vídeo falando que eu odeio você, Renato Paiva. Se você não tivesse caído ainda, você cairia agora. Acaba de terminar a prorrogação entre Manchester City e Al Hilal e nós temos do nosso lado do chaveamento, né, até a final, uma, duas quartas de final, na verdade, né? Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. Existe uma gigantesca chance de uma semifinal entre dois brasileiros. Acho que o Fluminense passa do Al Hilal? Não acho. Mas o Al Hilal, o Fluminense passou do Inter de Milão. É um time inferior ao City, inferior hoje eu acho ao Al Hilal, que é quase um time europeu. Se você pegar a escalação comparada aos times europeus, é um time europeu na Arábia. É o ex-time do Jorge Jesus, do Neymar, é um time quase europeu. Malcom, Koulibaly, entre outros jogadores que estavam na Europa até pouco tempo atrás. Cara, não é nem um pouco impossível. Acho que dos quatro times aí, o mais forte de plantel é o Al Hilal, mas, cara, não é impossível imaginar Fluminense e Palmeiras. Nem um pouco impossível, nem um pouco impossível. E o Botafogo poderia estar nesse chaveamento aí no lugar do Palmeiras. Poderia ser Botafogo e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. E Botafogo teria plenas condições de competir contra Chelsea e contra Al Hilal. Fluminense nem se fala, né? Fluminense é o saco de pancada do Botafogo. Não ganha da gente desde 2022. Então, pô, eu torceria muito pro Fluminense contra o Al Hilal, porque uma semifinal com o Fluminense era a vaga certa na final. E olha só o que a covardia do Paiva nos faz agora sentir. Um misto de inveja com frustração e ódio. Cara, Renato Paiva. Ai, Renato Paiva, como eu te odeio. Como eu te odeio. Peço a Deus que eu nunca esbarre com esse cara na rua. Meu irmão, como eu odeio esse cara. Ai, vamos lá. Vamos falar de Botafogo. Tem aqui o vídeo. Temos aqui o Sport Center falando da demissão. Temos o Rica Perrone. Temos o F-Show com o Bubu, com muitas pessoas, aí, Zé Elias, etc. Temos ali o Podpah com o seu quadro de futebol ali, né? Com Souza, Marcelinho Carioca, Jucaneta. E temos também aqui acho que foi o Rica Perrone já? Rica Perrone que defendeu o Textor na análise dele. Foi bem feita a demissão. Um treinador que não tinha o olhar para o futebol que a Eagle preza. Vamos ver aqui o vídeo. Na sequência, a gente troca uma ideia. Vamos pro vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vambora. E o Botafogo disse adeus ao Mundial de Clubes. E que coisa, segunda-feira começou com essa bomba. A demissão do Renato Paiva. O Botafogo caiu só na prorrogação com um gol do Paulinho e foi demitido, depois de vencer o Paris Saint-Germain. A história do Renato Paiva no Botafogo foi essa: 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de mais de 56%, foram 29 gols marcados e 16 sofridos. Então, num dia tá ali comemorando a vitória sobre o Paris Saint-Germain, o John Textor fazendo festa com ele, dando abraço, falando que ele é demais. Alguns dias depois, eliminado pelo Palmeiras, já é demitido pelo mesmo John Textor. E o que se fala, né, Elton, é que exatamente ele achou a postura do Botafogo, isso o dono da SAF do Botafogo, o Textor, achou a postura do Botafogo muito retraída e queria algumas mudanças no time, inclusive o Cuiabano queria que colocasse de lateral. O que você sabe dessa história da demissão do Renato Paiva? Bom, eu conversei com fontes ligadas ao Renato Paiva, ao próprio Botafogo, e ele nega que tenha dito isso, né, que o Textor interferiu no trabalho dele. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. A questão da demissão dele está muito ligada também ao desempenho do Botafogo contra o Palmeiras, o que já é um erro, né? Avaliar por um jogo apenas, e que
ele acabou sendo comunicado da demissão através da diretoria e não do próprio Textor, que esteve no hotel logo após a partida. E aí é claro que, pensando com a cabeça do dirigente, e a gente já viu como o Textor age, o Renato Paiva não era a primeira opção do Botafogo, não era a segunda, não era a terceira. O Botafogo passou um bom tempo entrevistando técnicos até que chegou ao Renato Paiva na segunda partida da Recopa, né? Contra o Racing, que foi apresentado, inclusive, naquela partida, né? Ele estava assistindo o jogo da volta contra o Racing. Isso faz pouco tempo, né? 3 meses não foram suficientes para o Renato Paiva colocar em prática o que ele gostaria. Até conversando também, né, com essas pessoas ligadas ao próprio treinador, ele até admite que o Botafogo não jogou suficientemente bem, isso foi notório, né, para vencer o Palmeiras. Mas que a proposta não era uma proposta defensiva, não era uma proposta para se retrair e ficar esperando o Palmeiras. O Palmeiras foi melhor no jogo e o Botafogo não conseguiu contrapor esse bom desempenho do Palmeiras com esse volume de jogo. E mesmo assim, o Palmeiras precisou de 100 minutos para poder fazer um gol nessa equipe. O mesmo desempenho que o Botafogo teve contra o PSG e saiu ileso, né? Acabou não sofrendo gols. Aí fica aquela questão, né? O John Textor precisa explicar o motivo da demissão, já que não foi uma decisão da diretoria. A diretoria ficou surpresa, inclusive, com o comunicado do John Textor. Um dia depois ele está com todos, ali após a derrota para o Palmeiras. Nesse jogo contra o PSG, teve aquela cena, né, do Textor dando um beijo, um abraço no Paiva durante uma entrevista ali ao fim da partida. E ficou essa situação agora para ser explicada, porque no mesmo dia em que o Paiva é demitido, o Textor, ele não declara, obviamente, diretamente, né, mas surge a notícia de que ele vai se dedicar ao Botafogo, que o Lyon, que está nesse momento rebaixado, né, por problemas financeiros, vai ser tocado pelo grupo, né, que ele é dono. Então, são 2 notícias aí que surgem ao mesmo tempo e que podem se juntar para ele explicar. Mas o fato é que o Paiva passa a ser mais um técnico que tem um curto espaço de tempo de trabalho no Botafogo, nesse tempo em que o Textor assumiu o futebol do clube. O que mais teve tempo, né, o Luiz Castro, pediu para sair. O último, o campeão, o melhor de todos, nesse período, Arthur Jorge, pediu para sair. Então vamos ver qual será o próximo que vai aceitar esse desafio sem saber se vai continuar no Botafogo por muito tempo, Edu. Que o trabalho parecia cada vez melhor, né, do Renato Paiva, entre erros e acertos. Classificou na Libertadores, classificou na Copa do Brasil, chegou ali às 8ª do Mundial. Realmente é incompreensível. O John Textor precisa vir a público para explicar para o torcedor botafoguense. Daqui a pouco as notícias do Flamengo. Do lado do Botafogo, tem na tela agora uma nota oficial. Hoje de manhã, todo mundo acordou meio... Eu acordei numa ressaca, férias das crianças, casa de ponta cabeça. Aí eu abri o celular, nota oficial do Botafogo, olha lá. Põe aí o que aconteceu. Aí é bem pequenininho. Aí, o Botafogo informa que Renato Paiva não é mais técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo. O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses, com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes. E a classificação para as 8ª de final da Libertadores e Copa do Brasil. Tem isso também, né? John Textor e diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar o caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileirão e também pelo título inédito da Copa do Brasil. Além disso, nós temos... no nosso espn.com.br, uma matéria bem interessante do Elton Serra e do Antônio Chamorro, que são os bastidores da demissão do Paiva. E tem pontos muito interessantes. Leão. Transcorra, vai, por favor. Vou trazer Já que você leu e disse que é bem interessante, é bem interessante. Vamos lá. Não é que eu estava procurando, são muitos grupos. Foi comunicado pelo Alessandro Brito, o Textor não ligou para o Paiva ou conversou pessoalmente. Então esse é um ponto para a gente falar nessa questão do Textor não ter procurado diretamente o treinador.
Todos no clube foram pegos de surpresa, diretores, atletas, estranhando a decisão do Textor, que não deu nenhuma justificativa. Ele alega que teria sido por conta da postura do Botafogo contra o Palmeiras. O time não teria jogado bem, mas não justificaria a demissão. Decisão individual do Textor, sem conversar com representantes ali da diretoria, e todos ficaram, como eu disse, surpresos com a saída do treinador. Natália Ferrão, você teria tirado o Renato Paiva porque... Eu não teria contratado. Vamos lá, como começar por aí. Vamos lá. Não teria trazido para o Botafogo. Ponto. Aí, a partir daí, você entender que o Textor, né? O Textor está morrendo pela boca, né? Porque ele fala que a temporada só começa em maio, e que ele acerta no planejamento, demora para escolher um treinador porque ele entende a necessidade de ser certeiro, então ele não tinha convicção alguma. Eu não teria trazido o Renato Paiva pela amostra que ele deu no futebol brasileiro. Não acho ele um treinador com uma capacidade absurda para ser competitivo no cenário que o Botafogo precisava ser para defender os seus títulos conquistados na temporada passada. Agora aí, a colocar só no contexto dele a desclassificação no Mundial, não acho. Quando ele ganha do PSG, ele era o melhor do mundo. Aí perder para o Palmeiras é o pior do mundo. É do 8 a 80. O Abel, ele usou um termo que eu achei bem interessante. O Textor, às vezes, ele parece uma criança que chora e dá aqui minha bola, eu vou embora e ninguém mais brinca. Me parece que a decisão foi assim, já que ele não conversou com ninguém. Então, tirar agora o treinador é rasgar a temporada, qualquer tipo de planejamento, se é que houvesse, para começar tudo de novo. Qual vai ser o nome do novo treinador? Se não ganhar nada até o final do ano, ele vai berrar também, vai entrar com a teoria da conspiração de que o brasileiro é manchado. Qual é que vai ser a desculpa? Tudo que está acontecendo com o Botafogo, que vai acontecer até o final do ano, passa por esse planejamento pífio. E tudo acontece por fatos de bastidores, né? Ele fala do comportamento e tal, mas o Textor nos bastidores vai lá e fala, pô, acabou. E lembrando que o Textor entrou no gramado para dar um beijo no Renato Paiva depois da vitória diante do Paris Saint-Germain. Pra gente entender a demissão, segundo as informações que a gente tem, a gente precisa voltar um pouco no jogo contra o Paris Saint-Germain. Para travar o Paris Saint-Germain, que é um time que cria principalmente pelo corredor central, com aproximação, etc., ele escala ali a trinca de volantes com Gregor e Marlon Freitas e também o... Alan. Gregor, Marlon Freitas e Alan. Isso. E aí ele repete essa escalação diante do Palmeiras. Só que o Palmeiras, diferentemente do Paris Saint-Germain, é um time que gosta de criar principalmente por fora. E aí o que a gente viu foi um Palmeiras que chegava com uma frequência absurda ao ataque, porque o Palmeiras não costuma trabalhar por dentro, sim por fora. E o Abel, sabendo que ele repetiria essa escalação, dessa vez com o Gregor suspenso, ele coloca o Danilo, a gente começou a ver os alas ou laterais do Palmeiras ultrapassarem. O gol, é verdade, só sai nos acréscimos, na prorrogação, o gol do Palmeiras com o Paulinho só sai na prorrogação, mas na verdade o Palmeiras flertou com esse gol a todo momento. As principais chances do Palmeiras era o quê? Com o lateral esquerdo ultrapassando, o Estevão do lado esquerdo, o Piquerez ultrapassando bastante, não necessariamente para receber, e sim para atrair a marcação, levar o adversário para o fundo para que o Estevão pudesse cortar para dentro ou até mesmo acionar o Piquerez por lá. O gol sai como? O Mike entra fazendo a dobra, né, que a torcida do Palmeiras adora, entra o Mike, o Paulinho agora caindo um pouco mais para a direita. Se você for lembrar, o Richard Rios encontra o Paulinho, o Mike ultrapassa, leva o lateral do Botafogo até a linha de fundo, o Paulinho tem um espaço, mínimo tempo. A dúvida que o Zé estava falando aqui, a ultrapassagem do Mike é que gera a dúvida no defensor do Botafogo sobre eu vou proteger a profundidade ou eu vou manter aqui para marcar o Paulinho. Paulinho corta para a esquerda e faz o gol. Ou seja, a estratégia utilizada foi errada, para mim, no meu entendimento, porque ele repete uma escalação para travar o Palmeiras por dentro, sendo que o Palmeiras normalmente não joga por dentro. E aí, isso, eu acho que acabou irritando o John Textor. Para errar uma estratégia, depois de ter acertado, por exemplo, as outras duas, para uma demissão, estava muito claro que não havia convicção nenhuma no trabalho, e esse é o problema que a gente vem falando há muito tempo no futebol brasileiro. O John Textor erra de novo. Ele erra no começo do ano, quando o ano para ele começa em março, ele achando que vai contratar 3, 4 jogadores e vai acontecer magicamente o que aconteceu no ano passado, os jogadores simplesmente encaixarem, Luiz Henrique comer a bola, Thiago Almada fora da curva. Isso não acontece com frequência. O que aconteceu no ano passado com o Botafogo foi uma exceção, e não
não é porque o Botafogo teve sucesso, a exceção não é o Botafogo ter sucesso, o Botafogo é um clube gigantesco. A exceção foi os jogadores encaixarem, o técnico casar e as ideias acontecerem. Eu estou com a Nath, eu acho que pelo que ele tinha mostrado aqui, até mesmo lá fora do trabalho que ele vinha, defensivamente falando, até que foi o grande destaque dele, eu acho que, de fato, o Renato Paiva não merecia a chance de ter nas suas mãos um dos maiores elencos, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, ele, no Mundial de Clubes, para mim, fez um trabalho muito bom. Ele falha no final, mas é uma falha que acontece, entre aspas. Claro que aconteceu contra o Palmeiras, é uma derrota que vai ficar marcada para todo botafoguense e para todo palmeirense como... Muita gente. Muita gente, exatamente. E assim, eu acho que é uma escolha que prova que desde sempre ele não tinha convicção nesse trabalho. Celso, porque no primeiro deslize ele é mandado embora. Zé, quando a gente olha, quando o Botafogo ganha do Paris Saint-Germain, você acha que ele elevou a régua para que tudo aquilo ali fosse... agora vamos sempre se basear porque ele ganhou do Paris Saint-Germain. Você acha que ele foi refém também nessa análise pela vitória diante do Paris? Eu não acho que deveria elevar a régua nesse sentido, esperando que o Botafogo fosse jogar sempre como jogou contra o Paris Saint-Germain. Primeiro que o time adversário é diferente, ele tinha que fazer o que ele fez, porque senão ia tomar uma sacolada, né? Porque a equipe do Paris Saint-Germain era muito superior, mesmo assim perdeu alguns gols e tal. E ali o Botafogo é aquele dia que tudo dá certo, que todos os movimentos, tudo aquilo que foi treinado dá certo e tal, ponto. O problema é, contra o Seattle, o Botafogo foi bem? Primeiro tempo, não. Só os... Contra o Atlético, um pedacinho do jogo ali. Mesmo, assim, durante 90 minutos, eu não achei. Eu achei que o Botafogo, pelo time que tem, pela qualidade que tem, deveria ser melhor. Deveria jogar melhor. Aí jogou contra o Paris Saint-Germain, fez um bom jogo. Depois repetiu o jogo? Não. E contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras, eu acho que assim, eu particularmente esperava um outro time do Botafogo. Eu esperava 2 linhas de 4, justamente porque o estilo do Abel, ele balança os caras, né? Então, quando vem pro lado direito, o Giai sai, aí o Piquerez fecha, 3 zagueiros, para liberar justamente os lados do campo, a mesma coisa do lado esquerdo e tal. Mudou um pouquinho. Então, peraí, eu tenho 3 volantes. Vai bater de frente com o Palmeiras e aí vai me liberar pelos lados. Os 3 atacantes não vão conseguir marcar. O Igor vai ficar o Igor Jesus vai ficar sozinho, o Arthur vai ficar sozinho, o Savarino vai ficar sobrecarregado. O Savarino, com 20 minutos do segundo tempo, não conseguiu fazer uma virada de jogo. Ele errou um passe. Por quê? Porque estava cansado. Fisicamente cansa, não tem jeito. O time do Palmeiras é muito competitivo, dentro das suas características. Eu achei que fosse entrar com o Arthur e com o Cuiabano. 2 linhas de 4 para tentar criar 2 contra 1 pelos lados do campo. E aí você tem 2 jogadores ali, você preserva o Savarino, que é o cara que poderia fazer um pouco o que o Almada fazia quando se desgarrava da marcação, era a referência e desafogo dos caras do meio campo. Ele não fez isso. E eu acho que a postura do Botafogo é de esperar o Palmeiras, se defender. O Botafogo jamais tentou acelerar o jogo. Pegava a bola, tocava de lado, Aí você via o Marlon, falava assim, não, calma, não tem calma. É um jogo apenas. Você tem e perde. Nos últimos minutos o Botafogo aí começa a correr. Foi jogar na prova. E o Gregory faz muita falta também, né, Zé? Porque ele, em tese, era o cara que faz aquela proteção na grande área, aí muda, entra o Danilo Barbosa, você perde qualidade também nessa saída. É mais lento, não é o cara que tem tanto pegador, que pega esse dinamismo que tem o Gregory. E você perde com bola também. Celso, não tem jeito. O Zé dá aula de tática aqui, tá? A gente tá falando muito de cenários, táticas, bastidores, mas... Você gosta de café? Gosta? Eu vou ter um café da Maria bom aqui, depois eu te... Mas vamos lá, eu gostei dessa dupla. Olha, antes da gente sair pro intervalo, nós falamos de vários cenários, várias conjecturas, táticas, mas nada me tira da cabeça que a coisa começou a azedar quando aqui nesse programa, sexta-feira... Mas eu só posso falar só uma coisa do Textor? Eu só espero que o Textor não faça do Botafogo o Lyon. Porque até ele pulou do barco Ele lá. já abriu mão, já. O dono, não quero mais esse brinquedo aqui, não. Só espero que ele não faça isso com o Botafogo. Bem lembrado. Porque nós falamos aqui sobre o começo de maio. Ele não estava nem aí pro Botafogo. Ele nem sabia se que teria um Mundial em junho. Você não pode contratar um treinador finalzinho de abril para jogar uma competição como essa em junho contra os times que você vai jogar. A qualidade dos jogadores que foram contratados muito inferior aos jogadores que saíram.
E aí você contrata não tem um treinador fixo, porque da mesma forma que o Paiva foi mandado embora, a mesma forma que ele contratou o Paiva, né? Na calada da noite, ninguém sabia. Paiva é treinador. Todo mundo ficou espantado. Paiva, aquele que foi mandado embora do Bahia, que não conseguiu desenvolver o trabalho e tal. Então, assim, só espero que o Textor não faça do Botafogo um Lyon brasileiro. Só isso. Porque senão é brincadeira. Mas ele deu o título. Sim, mas como o Celso falou aqui, ele, vamos dizer assim, ele trabalhou, mas deu vou dizer sorte, porque o trabalho foi bom ali do Arthur, junto com os jogadores, e deu certo, mas Só uma coisa, tem que acordar o Botafogo. Eles querem que eu chame o break, mas eu não vou deixar de chamar o break antes de falar, porque a coisa aqui começou a azedar sexta-feira. Quando Põe de novo! Você falou, o Paiva, no primeiro momento do Mundial, o Vampirão tá deitando no Abel. Você abraçou o Paiva. O seu abraço foi igual ao abraço do Breiner. O Vampirão tava engolindo o Abel. Rapaz, parabéns. Eu quero dizer primeiro, você sabe que eu tenho uma adoração por vampiros. Eu já estive no castelo do Drácula e na casa onde o Drácula nasceu, na Transilvânia. Então, como é que você pode assustar um vampiro? Alho. Eles têm medo de alho. Então, se você tá com medo do vampiro, alho é uma coisa que assusta. Cruz, água benta, essas coisas assustam, afastam o vampiro. Mas para você matar um vampiro, só tem duas formas. Uma é sol. Ele tem medo de sol. Então, por exemplo, assim, ele gosta da penumbra. Se você deixar ele exposto ao sol, ele morre queimado. Agora, a morte do Renato Paiva, o Vampirão, foi com uma estaca no coração. Que isso? Ele foi traído pelo Textor e levou uma estaca no coração. Dessa forma, você aniquila um vampiro. Porque a forma como ele foi demitido foi sacana. Porque a semana passada, o cara ganhou do melhor time do mundo na atualidade. Eu falei aqui que o Botafogo era o campeão mundial moral, porque normalmente o campeão mundial é aquele Libertadores campeão contra a Champions League, é campeão, fazem a Copa Intercontinental, quem ganha é o melhor time do ano. O Botafogo ganhou do PSG outra semana. O Textor vai lá, abraça ele, dá beijo, que maravilha, maior time do mundo, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Aí ele vai lá, eliminar do Mundial, que era uma coisa mais ou menos prevista, já que uma hora ia cair, aí o cara não presta. Eu só quero terminar, então eu tô chateado porque eu gosto de vampiro. Eu conheço muito o ambiente do Rio de Janeiro. Eu sou uma cria do Rio. E lá no Rio, vampiro, Bubu? O apelido Vampirão, ele parece um vampiro, né, Renato Paiva? O apelido Vampirão pegou da torcida do Botafogo quando ele levou a melhor contra o Renato Gaúcho no jogo contra o Fluminense. Mas, olha lá, Vampiro. Você fez então, o Vampirão, só que agora eu vou falar a verdade sobre o Vampirão. Deixa aí. Culpa sua. Você já ia pro break antes. O Brunão, você sabe que é a minha grande fonte para temas portugueses. A avaliação dele, ele que me deu uma notícia de manhã da queda do Renato Paiva. Ele falou assim: a forma como ele joga e pensa a equipe é de time inferior. Ele é muito fraquinho, conforme falamos lá no início. Análise técnica. Do segundo tempo do jogo do Seattle até o jogo contra o Palmeiras, ele jogou igual. Foi triste. Ele nunca treinou um time de Série A em Portugal. Aí ele fala, a questão é que todos querem um novo JJ aqui no Brasil. Enquanto isso, os empresários deitam e rolam. Né? Ele está apontando aqui que o empresário do Renato Paiva é muito bom, por isso que ele conseguiu um emprego. Mas tá bom, botaram lá, concordo com a Nath, não era o nome ideal para o Botafogo. Aí o cara classifica o time na Libertadores, o que não estava tão fácil pela situação do Botafogo. Classifica na Copa do Brasil, vai pro Mundial, ganha do PSG, cara. Você achou injusta? Não, o prêmio que ele... É que nem assim, ó, o Flamengo fez uma grande fase de grupos, ganhou do Chelsea, ficou em primeiro. Qual foi o prêmio? Pega a Bayern, se passar será PSG. O prêmio do cara vai pro Mundial, cai no grupo da morte. O grupo dele é o grupo da morte, não era o grupo do Palmeiras que era fácil. O cara sai, sobrevive ao grupo da morte. Classifica pegar o Palmeiras que não é fácil. É eliminado na prorrogação. O Palmeiras jogou melhor. Mas tomou um gol na prorrogação ali e tal. Tava um cheirinho de pênalti. E então, eu estou lamentando a demissão do Vampirão. Mas a maioria dos botafoguenses não. Vou chamar o break agora. Tá chorando agora num quarto escuro. Não queria ele. São Paulo já tem muito monstro lá sugando o time. Escuta essa. Já tem uns caras lá sugando sangue lá no São Paulo. Já tem muita gente lá. Nós vamos pro intervalo, mas eu vou falar, não dá nem tempo dele comentar. O Galindo, que era nosso editor, agora foi embora. Vai pro digital. Queria o Zubeldia. O Galindo vai pra digital? Nossa, imagina os cortes que ele vai ter. Minha diretoria, o Paiva foi demitido do Botafogo e eu vou me colocar aqui hoje do lado de John Textor. Eu acho que eu gosto eita, caralho. Eu gosto do John Textor, eu gosto da figura dele. Acho que ele é um cara
meio fanfarrão, muitas vezes controverso, polêmico, já fez suas besteiras, já falou demais em algumas coisas, mas eu gosto dele. Cara, a mentalidade do... Eu não tô conseguindo falar o nome do John Textor, gente. O que tá acontecendo? Ele fez macumba pra eu não falar dele. O John Textor, a mentalidade dele claramente é uma mentalidade incomum na história recente do Botafogo. Ele é um cara que pensa muito grande. Ele é um cara que tirou todos os patrocínios mequetrefes da camisa do Botafogo, botou caro. Ele é um cara que pensou o Botafogo grande, que não aceita o Botafogo se colocando novamente como um time menor. Dessa maneira, por mais que, mas ganhamos do Paris Saint-Germain, tudo bem, cara, foi um jogo. O Campeonato Brasileiro, primeiro semestre, o Paiva em algum momento entregou no Botafogo um futebol que você pudesse... Não, né? O Paiva é um treinador que dá sintomas de que quer buscar um Botafogo protagonista? Não, também não. É um grande treinador? É o treinador que o Botafogo queria? Acho que não. O que eu acho dessa história toda é que o Botafogo encontrou um técnico e por isso ele demitiu o Paiva. É isso que eu acho. Vamos ver nos próximos dias, nas próximas horas, se tem algum fundamento que eu estou imaginando, não é uma informação, é uma imaginação minha, mas essa demissão do jeito que foi, eu acho que o Botafogo queria um cara que ele não conseguiu no começo do ano, agora ele deve ter conseguido esse cara, ele falou, eu vou tirar o Paiva sob o argumento do jogo contra o Palmeiras, que obviamente não é esse o argumento. Na Globo.com saiu a notícia de que o Paiva não está aceitando as intervenções do John Textor. Desculpa, mas também acho isso ladainha futebolística. Por quê? Porque todo dono, todo chefe tem o direito de intervir. Isso é normal, em qualquer lugar. Tem treinador que faz escândalo, fala, não aceito intervenção no meu trabalho. Mais ou menos, né, irmão? Porque se eu gastei 100 milhões num jogador e você aprovou essa contratação e você não dá uma chance para esse jogador, eu vou ligar para você sim, vou falar, querido, eu gastei 100 pau nesse cara, bota esse cara para jogar. Eu quero 10 jogos do cara, depois se ele não for bem, você tira, mas eu quero 10 jogos desse cara. Ué, né? E o texto, pelo que eu entendi, não tá cobrando que o Botafogo coloque isso, aquilo, é simplesmente, eu não quero jogar desse jeito, eu quero propor o jogo. Eu posso não propor com o Paris Saint-Germain, mas eu tenho que jogar contra o Palmeiras. É um jogo de igual para igual, um jogo meio a meio, eu quero jogar. Eu tenho que jogar. Então, não é a derrota para o Palmeiras. É uma soma que veio mostrando ao John Textor, ao torcedor botafoguense, à diretoria do Botafogo, ao longo dos meses, que o Paiva não tem o perfil que o Botafogo quer implementar. E uma das brigas do Textor é implementar uma nova mentalidade no Botafogo, uma mentalidade de um time que não tem aquela coisa de só acontece comigo, vou perder no final. Não, eu sou o time que peito e ganho. Então, o Paiva não parece ser esse cara. E a demissão dele, pra mim, é absolutamente compreensível num cenário como esse. Vou falar uma parada aqui. Souzinha, tira a mão do queixo que agora a conversa é pesada. Ih, lá vem. Fala. O Botafogo vence o campeão... você reparou no meu relógio novo, irmão? Horrorosa. O Botafogo vence o PSG, o campeão da Champions. O Botafogo se classifica para as oitavas de final. Surpresa para todos. Porque, não vai passar ninguém... Botafogo e Palmeiras. Só que perde para o Palmeiras. Perde para o Palmeiras de 1-0, jogando de igual para igual. O John jogando muito. Não entrou. Tá, o que eu quis dizer, jogando de igual para igual, veio para bater de frente. Veio. Só não bateu. Aí, o que aconteceu? Corta para mim. Renato Paiva foi demitido. Mas pelo... E aí, Souza? Cara, essa madrugada. Ele já não vinha fazendo uma boa competição pelo Botafogo. Essa é a realidade. Ele já não vinha tão bem pelo Botafogo. O trabalho dele já vinha sendo contestado pelo torcedor. Ele não estava vindo bem, o cara tá 3 meses no cargo, o cara faz uma ótima campanha num campeonato mundial. É uma Copa do Mundo de Clubes, Juca, 32 times. Com todo o respeito, Juca, a sua opinião. Agora ele não serve? Peraí. Vamos lá, Juca. Botafogo, sabe o que o Botafogo fez? O Botafogo se defendeu bem. E ganhou, do PSG. Isso, mas se defendendo bem. O São Paulo fez a mesma coisa e foi que São Paulo, deixa eu te falar um negócio. Eu tô dando o mesmo exemplo. O São Paulo se defendeu. Marcelinho, Carioca, pelo amor de Deus, você assistiu em 2005, foi um amasso do Liverpool em cima do São Paulo e o São Paulo ganhou. O São Paulo achou uma bola, Fabão tocou, Aloysio mandou de xandanga e o Mineiro no contrapé, um time que tava 8 jogos sem fazer gol. Sem sofrer gol. São Paulo foi campeão. O Botafogo foi a mesma coisa. Agora vai tirar o mérito da vitória do Botafogo, é isso? Deixa eu te falar um negócio. Não foi, esse campeonato, se você não está sabendo, a Copa do Mundo de clubes, não é só um jogo. São vários. São vários jogos. Mas o Botafogo, você está falando do jogo do Botafogo e PSG. Isso. Aí você lembra quando eu digo aqui que é muito melhor você jogar bem e ganhar o jogo do que você jogar mal e ganhar o jogo? Porque você... Sim, concordo. Você nunca vai fazer 3 jogos como ele fez contra o... eu vou colocar o São Paulo também, que você gosta, tá? Como o São Paulo, como o Corinthians fez como a gente fez contra o Liverpool, como o Corinthians fez com o Chelsea. A gente não vai jogar 3 jogos seguidos daquele, vai ganhar 3 jogos não, Juca. Concordo. Não vai ganhar. Concordo. Aquilo ali é um jogo por ano daquele que você vai ganhar. Sim, é uma oportunidade. É uma oportunidade só. Sim. Só que o Botafogo levou azar, que essa competição não é só um jogo.
Você não vai ganhar jogo só se defendendo, não, Juca. Você precisa atacar. E o Botafogo fez contratações pontuais esse ano para jogar melhor. Você não pode jogar contra o Palmeiras, pô. Palmeiras jogando um futebol que não estava convencendo nem o seu torcedor. Aí pega o Botafogo, que estava se defendendo muito bem, e vai jogar contra o Palmeiras. Duas equipes que se conhecem. Aí o Botafogo vai se defender contra o Palmeiras. Foi o que eu falei aqui no episódio antes de começar a partida do do Botafogo e Não sei Palmeiras. se você concorda no que eu vou falar. Ele me tira o Savarino e colocou o Correia. Que molenga! Pô, tá louco. Mas que sono! Olha, mas vou te falar, mas você tá um corneteiro. Não é corneteiro. Você não é assim, cara. Antigamente você só falava de quê? Memphis Depay. Não era pra tirar 7, não era pra ter a 10. E eu depositei R$70 na Neoquímica. Que R$70 que eu depositei, rapaz? 7,70. Eu depositei 3 dígitos ali, rapaz. 7,70. Aí, não vem querer falar. Não tem nada a ver aqui. Olha o que falaram aqui, Juca. Tá, não era pra tirar o Savarino, então. Cara, o Correia que entrou, ele não fez nada. Devagar, lento, sem desenvoltura. O menininho entrou também, Montoro. Sentiu. Mas aqui, o que o Souza tá falando, o cara não fez uma tática pra querer ganhar o jogo. Concordo com você falou. Eu concordo em tudo que o Souza falou. Faz total sentido. Posso me arrepender? Juca. Posso. Não posso tirar o crédito da vitória do Botafogo, mas foi o que eu disse aqui no programa antes de começar o jogo de Palmeiras e Botafogo. Eu falei, não dá pra se defender o tempo todo. Mas tem o Marcelinho falou Juca, que o Botafogo ia entrar pra se defender. Ó, Juca, sim. O Marcelinho falou aqui. Sim. Ó, Juca, existe uma coisa também que a SAF traz. A SAF ela é boa, a SAF ela é boa, mas ela tem um dono. Então o dono gastou nesse Montoro aí, não sei quanto gastou, trouxe mais o Arthur, um atacante que tem pro lugar do Igor Jesus. Quando você gasta dinheiro, e os caras estavam tudo no banco, Juca. O Savarino, essa competição agora que o Botafogo disputou, nenhum dos 3 jogos o Savarino estava bem e ele assistindo com o Savarino. Pô, muda, cara. O cara trouxe, o cara contratou o jogador. Foi justo então a demissão dele pra você? Cara, pra mim, como SAF, a SAF você quer algo imediato, Juca. Você não faz algo para poder a longo prazo. Você tem que... Se você gastou dinheiro, se você deu subsídios para o treinador e ele não usufruiu daquilo, continuou cometendo os mesmos erros, porque o Botafogo ganhou o campeonato da Libertadores ano passado como? Ganhou a Libertadores como? Só se defendendo? O Botafogo ganhou o jogo com um jogador a menos, pô. Sim. Um jogador a menos, tirando onda. Souzinha Montoro, 50 milhões de reais a contratação dele. Quanto? Aproximadamente 9 milhões de dólares. Aí. E tava no banco. O Botafogo foi campeão da Libertadores, tem 2 lampejos que teve muita sorte, porque o Caleri errou um gol na cara no Engenhão e errou no Morumbi e o Lucas perdeu um pênalti. Senão, não seria o Botafogo campeão da Libertadores. Cara? Mas é um Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro que não se impôs, não usou esse histórico e essa hegemonia contra um Palmeiras. É isso. E aí entra um Paulinho de mais de 100 milhões de investimento, faz um gol, recupera pelo menos 70 e poucos. Não, mas com inteligência. Com muita habilidade. O cara só pode jogar 30 minutos. Ele chegou e mostrou pra todo mundo ali, ó. Quantos minutos eu tenho? 10, 15? Mas a habilidade é isso, ó. Ainda deu uma chapada. Se é outro, vai dar um canudo com a canhota. Ele cortou pra direita e deu uma chapada nessa de esquerda no cantinho, ó. E também o zagueirinho também, que entrou também, hein? O Moreninho lá do Botafogo. Uma mãe também. Irmão, mas não é. O jogador... Ó, o Souza sabe... Pra ele é o Kaká que presta. Não é. O quê? É, pra você só a zaga do Corinthians é boa. Peraí. O Souza sabe do que eu tô falando. Claro que sabe. O grupo dos jogadores sabe. Quem são os 11... Vocês estão falando de futebol quem hoje! São os 11... Quem vai ficar no banco e quem vai tentar ficar de sobreaviso. E quem é substituído ou não. O grupo sabe. O zagueirinho vai tirar uma bola assim, ó. Porra, meu irmão. Como é que é? Não, é assim, ó. Pra que eu vou botar a mão pra trás? O cara chutou rasteiro. Se a bola bate na mão é pênalti, mas... Rasteiro, beleza. Então ele vai ficar assim, ó. Vai jogar com a mão no chão, porra. Agora, a bola foi rasteira, a bola não foi alta. O jogador do Bike só que fez um pênalti hoje também tá errado. A bola não foi no alto, pra que botar a mão pra trás? Se a bola for rasteira, ele vai que não escorregou. A esteira dele é de rodinha, de patins. A escorrega vai ter a bola na mão. Não, desculpa. Você tá certo. Ele tá certo. Desculpa, ele tá certo. Eu tô errado. Ele tá certo. Porque quando o Paulinho vira a perna... Vira o seu adutor pra esquerda, que ele vai bater chapado. Você pode levantar um pouquinho a sua blusa? Levantou um pouquinho.
Que ridículo. Plástico amarrando a... Olha o cinto do cara. Gente. Cinto, mas aqui, ó, tem uma tinta aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. o cinto. Olha isso aqui, olha isso Você me aqui. ó. rabiscou. Para de ser... Para de rir do meu cinto, que é uma sacola. Não, A gente fala sério improvisa, agora. vida é A improviso. jogada não foi de Não, inteligência do Paulinho. Tá, mas cortou pra dentro e quando o Paulinho chapou de solta aqui, canhota no campo. Marcelo, por favor. Não, foi na rasteira. Alexandre. Diga. Alexandre, please don't go. I don't go. I'm sorry. No problem. É, beleza. Best of soccer Estão nos player. Estados Unidos, o programa é em inglês. One moment. Vai lá. Alexandre, quando o Paulinho abre a bola pra esquerda, essa pergunta se estende à vossa excelência. Pode, Paulinho. Abre a bola pra esquerda, tá escrito, tá profetizado, tá na testa dele que ele vai bater rasteiro? Não, né? Não. Então, automaticamente, o zagueiro, o marcador, ele vai colocar a mão pra trás, porque se, de repente, ele vai cruzar essa bola, o que é muito provável naquela posição e na Cruzar função a bola daquele cara- dali? Cruzar não, mas Cruzar a bola fazer o dali, arco bem. Fazer o arco dali? Não, mas aí não é um cruzamento, Mas depois que ele viu que ia rasteiro, ele podia soltar o braço. Podia Ele não soltar o tava braço. possuído, pô. Ó, me dá esse saco aqui, ó. Esse deixa saco. meu- Não é zoeira, sério. deixa meu Não, cinto. sério, Que olha pra mim, isso, sério. Marcelinho? Vai Peraí. pegar o saco do Não, Juca esse aí. saco aqui, não, sem sacanagem, não é zoeira, não. Para de meter a mão no meu saco, Não, Marcelo. Tira a mão do saco do Juca. Tira a mão do meu não é saco. zoeira, não. Souza, eu tô jogando. Segura aqui. Sem brincadeira. Amarra. Não, tá jogando. Amarramos. Amarra aí, dá um nozinho. Foi assim que você ficou lá. Não, né? o zagueiro você já amarrou. pegou Você tá com saudade de entregar ingresso, Mas é eles isso? já te amarraram desse jeito. que Vai, você finge que você tá amarrado. Eu Vai, não tô amarrado, não, senão- Sério. Ó, beleza, tá amarrado. Vai, Aí, agora vai, peraí, Daqui. fala pra liberar o Não. número da conta, vai. Não, peraí, vamos falar sério. Aí tá assim, o zagueiro tá assim, Souza. Aí não pode sair. Cadê o E tal. lençol? A bola foi rasteira. Não dá, tá amarrada a mão dele? Não tá amarrada a mão dele. Solta a mão, pô. O zagueiro não tá amarrado, Uma salva pô. de palmas para Marcelinho Carioca. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.